Em nosso último vídeo, observamos como o crescimento da ação integralista brasileira na década de 30 foi surpreendente, fazendo com que esta doutrina fosse ouvida mesmo nos locais mais longínquos do nosso grande país. Neste vídeo, falarei brevemente sobre como o movimento integralista encontrou seu declínio no dia 10 de novembro de 1937, com a instauração do Estado Novo. Após um grandioso crescimento entre os anos de 1932 e 1937, o integralismo já contava com cerca de 1.500.000 filiados por todo o Brasil e milhares de simpatizantes que contribuíam indiretamente para o sucesso do movimento. Possuía também diversas alianças estratégicas com movimentos e setores da sociedade como a Frente Negra Brasileira de Arlindo Veiga dos Santos, as Forças Armadas e a Igreja Católica. Muitos integralistas também já haviam adentrado na política e a esta altura possuíam cargos de destaque, com muitos outros políticos sendo admiradores de Plínio Salgado. A força do movimento integralista estava em seu ápice. Os integralistas já tinham demonstrado seu poder ao auxiliar as Forças Armadas a frustrar os planos da intentona comunista em 1935, e também ao levar a melhor em confrontos de rua com forças do Partido Comunista. Os integralistas desfilavam aos milhares nas ruas de várias capitais do Brasil. Mobilizavam os trabalhadores por toda parte onde estavam presentes, com comícios e obras sociais de todos os tipos. Gustavo Barroso, um dos mais proeminentes integralistas de seu tempo, havia fundado o monumental Museu Histórico Nacional praticamente sozinho, e pretendia, através dele, resguardar toda a história do Brasil e principalmente os seus feitos militares. Ele também legou ao Brasil uma enorme lista de livros e foi um intelectual de muita influência e que denunciou os planos obscuros por trás de grandes acontecimentos históricos. O integralismo avançava e ofuscava com seu brilho o pequeno e fraco Partido Comunista, que nesta época, em profundo desespero, lançava seus militantes em ataques traiçoeiros contra os integralistas, visando barrar o seu avanço. No entanto, este esforço foi completamente inútil. A ação integralista brasileira estava prestes a realizar a sua obra magna, o Estado Integral, bastando apenas que Plínio Salgado fosse elevado ao cargo de chefe da nação. Aliás, era muito grande a chance de Plínio Salgado ser eleito presidente da República nas eleições que deveriam ser realizadas em 1938, tendo sido ele, de longe, o candidato mais votado na enquete realizada pelo jornal A Noite, do Rio de Janeiro. A implantação do Estado Novo de Getúlio Vargas, naquele mês de novembro, porém, impediu a realização das eleições presidenciais. A implantação do Estado Novo havia frustrado as eleições e a chance de Plínio Salgado subir ao poder. Mas Getúlio Vargas, conhecendo a força da ação integralista, quis dar a Plínio Salgado o cargo de ministro da Educação, para manter aquele movimento como sustentáculo do seu Estado. De fato, o Ministério da Educação seria um enorme triunfo e permitiria que o integralismo se expandisse de vez para todos os lares do Brasil e fosse uma pedra angular do Estado Novo, que facilmente viria a se transformar no Estado Integral. Não concordando, todavia,
com os princípios da Carta de 1937, Plínio Salgado não aceitou o ministério, permitindo, porém, que algum outro integralista o assumisse. Numa reunião dos principais líderes da ação integralista brasileira, foi escolhido o nome de Gustavo Barroso para ocupar este ministério, sendo essa decisão transmitida a Francisco Campos, ministro da Justiça, que intermediava as negociações do ministério entre Getúlio Vargas e os integralistas. Francisco Campos, que admirava Plínio Salgado, mas não gostava nem um pouco de Gustavo Barroso, não transmitiu a decisão a Getúlio, de modo que o Ministério da Educação acabou não sendo dado a nenhum integralista. Em 3 de dezembro de 1937, Getúlio Vargas decretou a dissolução de todos os partidos políticos, inclusive a Ação Integralista Brasileira. Esta, segundo Plínio Salgado, obteve a permissão verbal do ditador para continuar funcionando como entidade cultural e educacional com o nome de ABC, Associação Brasileira de Cultura. Enquanto, porém, o advogado e líder integralista Alcebiades Delamare promovia o registro da nova entidade e levava os papéis a Francisco Campos, que protelou o despacho quanto pôde, deixando por fim de dá-lo, os interventores dos estados e o chefe da polícia do Rio de Janeiro, Filinto Miller, desencadeavam uma violentíssima perseguição contra os integralistas, prendendo líderes e depredando sedes. Acabava, assim, a ação integralista brasileira, embora não o integralismo. O líder do integralismo, Plínio Salgado, iria se exilar em Portugal para fugir das violentas perseguições, mas retornaria, anos mais tarde, em um período de suavização do regime estado-novista, para fundar o Partido de Representação Popular, cuja doutrina e programa eram basicamente os mesmos do integralismo. Falaremos sobre a sobrevivência do integralismo e seu ressurgimento em um outro vídeo. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal, pois isso é vital para que ele cresça. Acesse também o site oficial da Frente Integralista Brasileira, www.integralismo.org.br, e venha nos ajudar a construir um novo país.